Olá, eu sou a encantadora de chás e esse é meu primeiro vídeo no YouTube. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu nem sei. Na verdade eu sei, né? Porque eu tô fazendo o canal. Recentemente eu fiz, na verdade faz uns 9 meses que eu fiz um Instagram onde eu comecei a mostrar o meu trabalho com chá, com comida e também com os eventos que eu faço com chás e cultura e harmonização, enfim, com tudo isso. E eu pensei, eu preciso ficar filmando também minhas histórias pra, sei lá, o resto do mundo me ver e talvez pagar o melhor mico da vida. Eu vou falar hoje sobre mim, eu não vou falar sobre chás, mas eu te convido já a pegar a sua tacinha de chás ou de infusão, esquentá-la, sentar aqui, acho que vai ser comprido. Quem sou eu? Cara, é complicado, né? Falar que eu sou eu pra uma câmera, né? Mas eu imagino que vai ter várias pessoas atrás e que vai ficar vendo na telinha do celular, do computador, da televisão. Eu nasci em Paris, na França. Eu morei na França até meus mais ou menos 18 anos. Eu tomo banho. E pelo amor de Deus, não vem me perguntar se eu tomo banho, porque isso eu não acho legal e me irrita muito. A minha vida foi uma vida assim, várias coisas. Eu não era uma criança fácil. Eu tinha vários problemas na escola, tinha problema com meus pais. Com 12 anos de idade eu não consegui mais dormir e eu comecei a tomar remédio para dormir. Com 13 anos de idade o meu remédio já não estava fazendo tanto efeitos e eu comecei a tomar outros tipos de remédio mais forte. E aí veio vários problemas meus que fui fazer várias psicoterapia que falava que eu tinha depressão, que eu tinha THDA, sei lá o que quando você não consigo ficar muito focado. É verdade que eu não sou uma pessoa muito focada, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu tive várias crises de nervosismo que eu ficava, às vezes, ficar tanto nervosa que minha mente apagava e eu fazia coisas que depois eu não sabia o que eu fazia. E era uma época assim minha que foi muito difícil, né? Tanto pra mim como pra meus pais. Até que com 16 anos de idade eu parei de estudar, que era impossível pra mim continuar estudando, porque eu tomava muito remédio pra ir pra escola, que a escola era um lugar que era terrível pra mim, de verdade. Aí, como eu não queria mais tomar remédio, eu sentia que pra mim não me fazia bem. Eu não conseguia acordar sem, não conseguia viver sem, não conseguia dormir sem. E se eu tivesse uma crise, eu tinha que tomar 12 de remédio. Que, nossa, era remédio o tempo todo. Aí, eu saí da escola com 16 anos. E eu passei um tempo na cama. Passei, eu acho que uns 3 meses na cama. Saindo pra comer ou pra ir no banheiro. Acho que na época talvez eu não tomava banho. Eu passei 3 meses assim. Eu acho que nesse momento eu fiquei com muita depressão de você ficar na cama. E também eu tava sem remédio. Então todos esses remédios que eu tava acostumada desde os meus 12 anos de idade, eu parei de uma vez, sem recomendação médica. Eu fiz isso e foi uma loucura, de verdade. Foi muito difícil. Mas aos poucos eu voltei a ser uma adolescente normal. Quando eu parei de estudar, eu voltei a morar com meu pai. Na verdade eu já morava com ele, mas como a casa dele estava no interior da França, eu ficava estudando em Paris. Então eu tava tipo num internato, eu ficava no internato, então eu voltava pra casa do meu pai no fim de semana só. A cidade do meu pai, eu preciso contar a cidade do meu pai, porque ninguém acredita, mas a cidade do meu pai, ela tem mais ou menos 200 pessoas. Tem 200 pessoas. Antigamente tinha padaria, agora não tem mais padaria, não tem mais nada. Mas ela é uma cidade que eu gosto bastante, que eu não amava na época, que não podia fazer muitas coisas, né? Que não tinha shopping, tinha 200 pessoas. Era uma coisa muito assim, muito refém, muito pequena. Aí eu fiquei lá. Mas, como na época eu não tava bem, foi um momento super, tipo, foi bom eu estar lá, porque era uma cidade calma, não tinha muito problema. E meu pai tava lá e foi assim, foi legal. Mas como eu falei antes, eu era uma adolescente muito difícil. Então, quando eu me senti melhor, eu acho que eu já tinha uns 17 anos, eu falei pro meu pai, eu preciso ir pra Paris trabalhar. Aí eu fui morar com minha mãe e voltei a morar com alguns dos meus irmãos. Acho que essa época foi aí
pior do que uma pessoa adolescente quase adulta, porque eu tava no 17, 18 anos, pode fazer. Eu fui na loucura de sair com meus amigos, ficava bebendo muito, era festa em festa. Eu me lembro que uma vez, eu acho que eu saí da casa da minha mãe, tipo, uma sexta-noite, e eu voltei, tipo, segunda de manhã. Aí meu celular tava desligado, tava sem bateria, eu não falei nada com minha mãe, simplesmente saí, fiquei 3 dias bebendo, fazendo festa, indo de casa de amiga pra outra, e foda-se eu falar pra alguma pessoa o que eu ia fazer. Eu, sei lá, eu falava, eu já sou adulta, eu faço o que eu quero e não encho o saco. Só que não é bem assim, né? Por causa das minhas atitudes, eu levei várias tapas na cara, assim. E tapas na cara, de verdade, também... só na teoria, né? Mas nessa época chegou, acho que a personagem mais importante, um dos personagens mais importantes da minha vida, que foi meu cachorro, que foi o Gucci Baby. E aí a gente comecei a levar ele pra balada, levar ele no trabalho, fazer um monte de coisa com o meu cachorro, e a gente virou tipo melhores amigos. Inclusive, uma das minhas tatuagens, dá pra ver assim? Tava uma criança não, adolescente, perdida em Paris, tinham 18 anos, você queria saber de beber, sair e namorar. Tava assim, perdidaço. Aí meu pai, assim, santo pai, inteligente, falou, Gá, por que você não vai pro Brasil um tempo com a minha madrasta, a antiga esposa dele, que me criou, morava já no Brasil. Por que você não passa alguns meses lá no Brasil e se acalma um pouco, sei lá, sai da minha frente, você tá fazendo muita merda, vai pro Brasil, toma um pouco de juízo e volta. Aí eu fui pro Brasil com 18 anos, meu pai me deu minha passagem, eu fui pro Brasil bonitona lá, toda feliz, tal, fazer a festa, não sei o que, só que não foi bem assim. Cheguei no Brasil, uma pessoa que não falava português. Eu falava pirulito, cocô, xixi, filho da puta, que minha mãe brasileira ficava me xingando de filho da puta, umas coisas assim, bem básicas, assim, só que eu não conseguia sobreviver. Se as pessoas vinham falar alguma coisa comigo na rua, eu não sabia se a pessoa queria me bater, tava me dando uma cantada ou tava perguntando o horário que tava, entendeu? Tava horrível, foi super frustrante. Passei, sei lá, uns 3 meses na frente da Globo assistindo todas as novelas que tinha. Acho que as novelas eram As Empreguetes. Tinha outro que era Salve Jorge. Avenida Brasil. Avenida Brasil eu gostei bastante. Essa aqui foi uma das minhas preferidas. Também Malhação. Aí eu comecei a falar português, né? O meu desenrolar português era bem assim, bem horrível, né? Mas eu comecei a sair, comecei a trabalhar, fiz amigos. Minha vida, assim, voltou a ser uma vida de uma pessoa meio normal, né? Mesmo se eu sempre foi meio distraída e meio difícil, com um caráter, assim, bem chato. Fiz vários trabalhos no Brasil. Eu fiz vendedora, trabalhei em feira, que eu ia viajando através do Brasil e eu vendia coisas. Até vendi salame uma vez. Salame e queijo. Aí eu comecei a trabalhar com figurações. Encontrei, inclusive, uma das minhas melhores amigas, né, numa figuração que o cachê dessa figuração era R$50. Ia lá, ficava o dia inteiro no SBT e a gente recebia R$50. Mas era legal, porque a gente dá risada. Tipo, agora, a gente se encontrou faz R$50, mas a gente ganhou uma amizade, né? Uma amizade. Quanto que vale uma amizade? É muito caro, então, positivo. Aí eu trabalhei de modelo, fiz vários eventos, era muito mais magra, tá? Foi até que um dia eu tava saindo com um cara, tava assim, minha vida, saindo, ir pra balada, ir pro restaurante, trabalhando e tal. E aí eu encontrei um cara, eu fui no restaurante com ele um dia, que ele tava falando de algum filósofo francês. Eu acho que era do Rousseau. E eu comecei a falar do Rousseau, porque, bom, tudo bem, um livro eu sempre tive, né? E eu falei alguma coisa. E aí esse cara com quem eu tava saindo, né? Que eu tava saindo, não era o primeiro encontro, a gente tava desenrolando alguns meses já. Ele pegou, olhou pra mim e falou, o que você tá sabendo disso? Nem ensino médio você tem. Aí meu mundo caiu. Eu continuei lá no restaurante e tal. Fui pra casa e comecei a chorar. Chorar, porque
Eu sempre me vi como uma menina bonitinha que consegui tudo na vida e naquele momento eu vi que era aquela menina bonitinha que saía com um cara e o cara tava nem aí por mim, só tava comigo porque eu era a menina bonitinha. Aí eu acho que a semana depois eu peguei e fiz a inscrição pro ensino médio, aí que eu fiz o meu supletivo, que foi um momento super importante pra mim porque quando acabou os 6 meses supletivo eu não era mais aquela menina que não tinha ensino médio, entendeu? Agora eu tinha ensino médio. E com o meu supletivo na mão, eu fui direto pra fazer inscrição na faculdade. Já nessa época que eu fui fazer o supletivo, eu encontrei o menino que tá atrás dessa câmera me filmando, que é o Fernando. E que inclusive quando a gente começou a sair eu tinha receio de falar pra ele que eu não tinha ensino médio. Aí quando eu ia pra o supletivo eu falava que ia pra... Como que era o negócio que eu falava que eu ia? Cursinho da faculdade. Eu ia pro cursinho pra fazer faculdade. Que é bem... Não era uma mentira, assim, era uma mentira entre aspas, né? Porque o supletivo meio que é cursinho, né? A gente fazia, sei lá, uns 2, 3 meses que a gente tava saindo, mas a gente tava saindo sério, sabe? E aí tinha um show que tava pra acontecer em São Paulo, que era o Circo Mágico? É Teatro Mágico. E alguma coisa assim. Aí o Fernando, ele pegou e foi fazer a surpresa de comprar os ingressos. Aí ele foi até lá o lugar dos ingressos e do nada ele pegou e falou: Gá, me manda a foto da sua carteirinha de estudante pra eu pegar a meia entrada. Aí eu falei, putz, ferrou, porque na minha carteirinha tava escrito lá supletivo bem, bem grande, sabe? Não tinha mais como mentir. Aí peguei e falei, ai cara, acho que esse dia eu não quero não, eu marquei um bagulho pra fazer, eu não quero mais ir pro show. Que ruim! Ai meu Deus! Demorou mais uns 2 meses pra eu contar pra ele que na verdade eu não tava fazendo cursinho, eu tava fazendo supletivo, mas enfim, ele super entendeu e falou, não, beleza, continua. Eu fui fazer faculdade, e nessa faculdade, tipo, eu conheci uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa maravilhosa ficou, tipo, na minha alma. E essa pessoa faleceu. Aí, pra mim, quando essa pessoa faleceu, que essa pessoa me ajudou muito e tal, a me tornar uma pessoa melhor, a me dar risada quando eu não tava bem, sabe? Aquela pessoa que te coloca pra cima sempre. Eu me senti muito mal e muito culpada e tal. E aí eu comecei... Todos os problemas que eu já tive, que eu tava enfrentando na época já, porque eu não tava muito bem nessa época, vieram à tona. E foi muito difícil pra mim recolocar minha vida em ordem. Eu comecei a ficar o dia inteiro no sofá, a só dormir, eu não queria mais fazer nada. Foi um momento bem ruim, assim. Eu não sabia mais por qual lado ir da minha vida e o que eu ia fazer. E eu tava parada e só esperando o tempo passar. Acho que foi isso. Eu tava esperando o tempo passar pra ver se as coisas iam melhorar. E elas melhoraram. Eu comecei a melhorar, eu comecei a me sentir melhor, viajar muito, fazer esporte. Nessa época, inclusive, que eu engordei uns 15, 20 quilos, sabe? E, bom, mesmo assim, continuar a fazer esporte e aos poucos eu fiz terapia. Terapia comigo é bem difícil, porque eu já fiz muitas terapias e eu tenho problema de falar, mas mesmo assim foi uma coisa legal ter feito. Eu aprendi como lidar quando eu estava mal, porque eu tinha crise de nervosismo muito forte, eu não sabia lidar com isso. E mesmo se a terapia eu não consegui continuar, ela colocou na minha vida umas estratégias, né? Como que a gente fala? É isso aí. Isso aí. Pra quando eu estivesse muito nervosa, eu continuar não ficar nervoso. E aí, no começo de 2019, é incrível falar começo de 2019, porque a gente tá no final de 2019, aconteceu tanta coisa nesse ano que foram umas coisas muito maravilhosas. De tão ruim que foi meu 2018, foi um ano assim que... Gente, eu me lembro que a gente falava, não, quando esse ano vai acabar, ele não acaba nunca. Mas ele acabou e ficou ótimo. Em 2019 eu comecei o meu ano fazendo um curso de sommelier de chás. Eu mergulhei em um mundo que eu mal conheci, só conheci de relâmpago. Acho que era tipo no mês de dezembro, começo de janeiro. Não, era em dezembro.
E eu estava na Tea Connection, que é uma loja de chás de comida meio saudável, sabe? E eu tava falando pro Fernandinho que eu queria ganhar um sapato de presente de Natal. Era um belo de um sapato, tá? Não era qualquer sapato, era um superbe sapato. Aí o Fernando falou, mas cara, você não quer fazer alguma coisa de mais... Você não quer fazer alguma coisa, sei lá, um sapato? Não vai te dar nada na vida de um sapato. Você vai conseguir andar e ainda um sapato de salto alto, nem andar você vai conseguir. Porque era bem alto o sapato. Aí a gente tava lá tomando chá, e a gente tava vendo lá chá branco, chá verde, chá amarelo, não sei o que, sabe, naquela carta de chás? E eu peguei meu celular e comecei a pesquisar sobre chá, porque tava cheio de chá e a gente achou engraçado fazer isso. E do nada o Fernando, não sei se foi o Fernando ou foi eu, a gente encontrou lá um curso de sommelier de chá. Aí o Fernando falou, putz, pior é que esse curso é o mesmo peso que o seu sapato. Você não quer fazer o curso em vez do sapato? E aí adivinha o que eu escolhi? Escolhi o curso. Bem que o sapato era bem bonito. Aí eu comecei em janeiro a fazer esse curso. Eu aprendi um monte de coisa, foi muito bacana. Mas além de aprender um monte de coisa, eu acho que a primeira coisa foi mais impactante foi as pessoas que eu encontrei. Que foram as pessoas que me levantaram muito. Assim, sem ter que precisar falar sobre a minha vida, contar sobre a minha história. Me abrir desse jeito que eu tô me abrindo agora, porque é uma coisa que não sei se eu tô fazendo a coisa certa. Até agora eu encontro um monte de gente maravilhosa que estão ligados com esse mundo e tal, que estuda sobre isso, a gente se encontra bastante, a gente se encontra muito, a gente fica lá tomando um monte de chá. Vocês devem pensar, como que a gente fica tomando tantos chás? Nem eu sei, né? Mas a gente se apaixona pelo chá e pelas pessoas que estão em volta disso e... Sei lá, tem umas 3 pessoas que vêm na minha mente. Eu acho que se eu for falar o nome dessas 3 pessoas, várias pessoas vão vir me xingar. Não preciso falar, será? Não, não vou falar. Mas eu acho que elas vão se reconhecer. Comecei a estudar sobre chás. Eu tive ideia de fazer eventos sobre chás. Só que eu não queria falar de chás, tipo, a teoria. Eu queria fazer um evento divertido, sabe? Porque eu acho muito divertido. Eu percebi que além do chá, tinha as infusões. E cada lugar que você vai, cada país que você vai encontrar, vai ter uma infusão diferente. E eu falei, putz, que louco isso, né? Aí eu vou falar, por exemplo, bom, na China, você vai ter o chá, que são aquele negócio, chá verde, chá amarelo, No Marrocos, eles tomavam muita infusão, por exemplo, de hortelã. Ah, no Peru, você tem a infusão de coca. Quando sobe o Kilimanjaro... uma amiga minha me fala que eles tomam bastante infusão de gengibre para ajudar no mal de altitude. Na África do Sul você tem o rooibos, então é uma coisa que vem de cada povo, tem o jeito de eles tomar o chá, ou infusão, e também de comer. E aí eu comecei a ligar tudo. A minha paixão que eu tenho de contar histórias, de gostar de estudar sobre os povos, a minha paixão sobre o chá e as infusões. E eu comecei a fazer as comidas daqueles países e fazer eventos que reunia tudo isso. Eu contando as histórias daquele povo, servindo a infusão, o chá, e também fazendo as comidas típicas. Eu fiz um evento sobre o Peru que teve guacamole, teve pisco sour, teve infusão de coca e teve a história dos incas. E eu comecei a estudar cada vez mais sobre a comida, sobre as frutas, legumes. Comecei a comprar minhas comidas orgânicas. Comecei a ver o mundo totalmente diferente do negócio de gostar de comer, sabe? Achar prazer em comer coisas assim diferentes. Durante muitos anos eu era magra, fazia eventos, fazia fotos. Então eu passava muito tempo sem comer, ou comendo muito, comendo mal. E eu tinha o meu afeto com a comida, meu relacionamento com a comida era uma coisa muito, muito, muito ruim. E aí nesse ano, que foi esse ano, eu comecei a me apaixonar com fermentação, com um monte de coisa. E eu pensei, Fernando, eu preciso ter um lugar para compartilhar tudo isso. Para poder falar, para mostrar receita, para mostrar histórias, para mostrar tudo isso. E aí o Fernando falou, vamos fazer um canal do YouTube onde você vai contar tudo isso. Cara, eu contei muitas coisas, né? Então nem sei por onde começar, onde que termina essa história toda.
Mas eu acho que é isso, nessa bagunça toda. Outra coisa, eu gosto muito de escrever. Eu encontrei um texto que eu escrevi alguns meses atrás. E aí eu acho que como meu canal do YouTube, eu faço o que eu quero. Aí eu vou ler esse texto. Se você gostou, por favor, se inscreve, dá o like, comenta, fala que você gostou. Não fala que você não gostou, senão eu vou ficar chateada. É isso, se inscreve, gosta, curte, seja feliz. Caraca, você vê que o texto tá grande, né? Deixa eu tomar chá primeiro, porque... Pronto, eu vou ler meu texto. Poderia contar tantas histórias sobre mim e minha trajetória, mas hoje a história que decidi compartilhar é minha vinda no Brasil, no país da minha mãe. Muitos anos comparei minha vida como uma tragédia. Pode-se pensar, vida trágica na França. Me poupe, né? Mas era assim que eu descrevi todos os meus anos. Não achava onde eu poderia me encaixar ou me sentir bem. Cheguei no Brasil em lágrimas. Saudade de tudo. Meu pai, meu cachorro, da minha vida em Paris, meus amigos e dos meus irmãos. Cheguei sem falar português, sem ensino fundamental, perdida. Porém, aqui tinha os braços abertos da minha mãe de criação, que até agora nunca deixou de me acolher. Enfim, de lá pra cá já se passaram alguns anos e agora eu sei falar português. Esses anos mudaram minha vida. Para começar, meu cachorro que eu tive que deixar veio me encontrar aqui. Fiz o supletivo, fui para a faculdade, parei a faculdade. Mesmo assim, eu estou orgulhosa de cada decisão que eu tomei. Com a parceria de um garoto, que tá atrás da câmera, inclusive nunca deixou de acreditar em mim e no meu sonho, estou construindo uma família que está por enquanto constituída da gente e de 2 cachorros. Aos poucos, a tragédia que acreditava ser a personagem principal se transformou em lições de vida. Ainda não sei como isso aconteceu, mas hoje consigo chorando escrevendo esse texto, não pela tristeza, mas pela vida que eu tenho. As amizades que consegui cultivar, minha família que está do meu lado. Crie coragem, pense no futuro, sair do passado. Encontrei um propósito na minha vida e acredito que qualquer filósofo falaria que isso é muito importante. Imaginei uma personagem, a encantadora de chás, que através das histórias, as receitas, a comida e a filosofia de vida poderia ajudar as pessoas. Esqueci de chá. E com chá poderia ajudar as pessoas. Transformei outras tragédias, fazer as pessoas felizes, enquanto o céu está nublado. Acabou. É isso, pessoal. Aceita uma tacinha de chá?